bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, nós vamos aprender a fazer um modelinho de barrada em crochê para panos de prato. Só que hoje eu vou ensinar este modelo no crochê filé. Eu já tenho este modelo já feito aí no canal. Ele é o barrado de número 151. Vou mostrar aqui para vocês. É este modelinho que eu já tenho aí no canal. Eu vou fazer este modelinho aqui, mas no crochê filé, tá? Eu tenho ele disponível aí nas playlists do meu canal, tá? Nas versões destro e canhoto. Este aqui é o barrado de número 151 que nós aprendemos aí há algumas semanas atrás, se eu não me engano. Então, pessoal, eu fiz um rascunho, né, deste desenho aqui, para montar ele aqui neste pano de prato, para fazer direto nele, né? Que muita gente tem dificuldade de trabalhar com crochê filé, principalmente na hora da costura. Às vezes a pessoa tá fazendo crochê filé, aí termina na metade do barrado, aí a pessoa não sabe o que que faz para poder completar, porque vai passar da medida do pano, enfim. Então, isso aí é assunto para a próxima aula, que eu vou, além de ensinar a costurar também o barradinho, né, o crochê filé, vou também dar dicas aí para você não chegar nessa situação quando você estiver fazendo seu trabalho. Então, ó, o mesmo modelinho de coração aqui, eu fiz ele no branco aqui, tá? Então, ó, ele ficou assim, o meu crochê filé, ó, inclusive, se vocês observarem aqui, o modelo, assim, o jeito do coração, ele até muda, né? Ele ficou mais estreitinho. Aqui, ó, a posição da flor, ela muda também, tá bom? Então, é este modelinho que nós vamos aprender hoje. Eu não cortei aqui a pontinha dos fios, para vocês observarem onde que é o início, onde que é o final aqui do meu trabalho, tá? Então, ó, nós começamos ele por aqui com as correntinhas, depois os pontos altos, aí eu falo aqui a divisão dos quadradinhos. Então, este modelinho nós vamos aprender hoje, ó. Aí, eu fiquei aqui com 4 motivos, diferente desse que deram 3, ok? Então, aqui eu vou explicar para vocês passo a passo, aqui o primeiro desenho por completo, aqui as 5 carreiras de quadradinho, e depois eu inicio aqui o próximo desenho aqui e dou a orientação adequada aí para vocês continuarem a fazer o trabalho de vocês. Então, pessoal, a videoaula de hoje vai ser este barradinho aqui, tá? Ó, ele é feito separado do pano de prata, pedido de muitas pessoas aí, né, que inscreveram para mim, pedindo para eu fazer os modelinhos, ensinar. Então, este aqui será o primeiro, tá? De alguns que eu vou fazer aí para vocês. Até se vocês têm algum modelo aqui do canal, já que vocês queiram que eu faça no crochê filé, é só você deixar aqui abaixo do vídeo, aqui nos comentários, o modelinho, né? O número do modelo que vocês desejariam que eu fizesse no crochê filé, tá bom? Então, pessoal, ó, este é o modelo que nós vamos aprender hoje. Se você já gostou da proposta da aula de hoje, já deixa seu like, seu joinha, compartilhe os vídeos e na hora da inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Tá, pessoal? E é muito importante, se vocês puderem, assistam pelo menos um anúncio inteiro aí no meio do vídeo, né? Eu sei que é chato, né? Vocês estão concentrados fazendo o trabalho de vocês, né? Ali a explicação, e às vezes entra um anúncio e tira aquela concentração da pessoa. Mas se vocês puderem assistir pelo menos um anúncio, vocês já vão estar ajudando muito o canal aí, Eli Crochê Artesanato, tá? E agradecer a todos que estão se inscrevendo no meu canal, estão compartilhando os vídeos, ok? Então, pessoal, aqui abaixo do vídeo vou deixar a relação de material que eu utilizei para fazer esse trabalho. E a próxima aula eu já venho ensinando a costurar e dando dicas aí, né, para você não chegar aí na metade do motivo aqui do barrado, aí acabou meu pano, o que que eu vou fazer com o resto aqui do trabalho? Então, eu vou ajudar vocês aí a tirar medida, para ver direitinho como vocês vão poder fazer aí no pano de vocês, tá bom?
Então, eu vou organizar a mesa aqui e já volto para a gente começar a fazer este crochê filé, que será o primeiro aí, tá? Eu vou montar uma playlist para destros e canhoto, para fazer só o crochê filé, tá bom? Então, aguarde aí que eu já volto. Pessoal, vamos começar aqui com a primeira carreira, que vão ser as correntinhas, tá? Então, ó, eu pego a agulha, passo aqui, ó, por baixo da linha, dou um giro. Isso é pra gente poder prender aqui a linha com um nozinho, tá? Pra gente poder começar. Então, ó, eu prendi aqui. Agora, eu vou fazer um total de 43 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou fazer as 43 correntes aqui. Fiz aqui, então, as 43 correntinhas, conforme orientado aí para vocês. Agora, pessoal, ó, a partir aqui, ó, da primeira correntinha aqui, ó, esta aqui, nós vamos contar 4, ó. Já laça aqui o fio na agulha que nós vamos fazer um ponto alto, ó. Então, conta 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, você vai fazer um ponto alto. Então, aqui eu já vou ter 2 pontos altos, ó, com aquelas 4 correntes de início e aqui um ponto alto. Então, a partir daqui, nós vamos fazer um ponto alto para cada corrente aqui de base. Aí, nós vamos ficar com um total de 40 pontos altos. Aqui, pessoal, a segunda carreira, nós ficamos com os 40 pontos altos. Agora, nós já vamos para a terceira carreira. Aí, vamos fazer um total de 5 correntinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 3 correntes faz a vez de um ponto alto e 2 correntes é de separação, ó. E vira o trabalho. Aí, ó, no terceiro ponto de base aqui, que é o ponto alto, eu faço outro ponto alto, ó. Então, a gente fez um quadradinho vazio. Aqui, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base e um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base aqui, um ponto alto. Então, nós vamos ter que ficar aqui com 13 quadrados vazios, tá? A quantidade de ponto alto aqui de base já é a quantidade pra gente fazer os quadradinhos aqui, que são 13. Então, aqui eu vou fazer o meu, aí chegando lá no finalzinho eu volto pra gente fazer mais uns pontinhos aí, tá? Aqui é a terceira carreira. Então, aqui, pessoal, ó, ficamos com os 13 quadradinhos vazios, tá? Ó, e viemos pulando 2 pontos aqui de base e o terceiro colocando ponto alto e 2 correntes de separação. Então, aqui conseguimos ficar com 13 quadrados vazios. Só que aqui no final, pessoal, ó, a gente tem que aumentar mais 3 pontos altos, ó, bem no mesmo espaço. Ó, mais um, mais o segundo. E aqui mais o terceiro. Então, ó, vai ficar assim o meu cantinho, com um total aí de 4 pontos altos. Agora, aqui, ó, para a próxima carreira, nós vamos subir 3 correntes, vira o trabalho. Aqui, ó, no último pontinho aqui, nós também temos que colocar mais 3 pontos altos. Colocou aqui os pontos altos. Ó, ficamos com 4, né, no total. Agora, aqui a gente faz 2 correntes. E aqui, ó, no último ponto de base, eu faço um quadrado vazio. Assim. E a partir daqui, nós vamos continuar a fazer quadradinhos vazios. Eu vou precisar, pessoal, de 14 quadradinhos, né? A gente vai repetir todos os quadradinhos de base, porque aqui teve um aumento de quadrado, o resto aqui são os 13, tá? Então, sempre você trabalha 2 correntes e um ponto alto. 2 correntes e um ponto alto. Então, aqui eu terminei o total de 14 quadradinhos. Então, só para relembrar
Começamos aqui com um total de 43 correntes, depois viramos o trabalho aqui e fizemos mais 40 pontos altos, né? Aqui na quinta correntinha de base, eu levantei um ponto, aqui nós já ficamos com 2, então aqui o total deram 40 pontos altos. Depois a gente levantou 5 correntes, né? E trabalhamos todos os quadradinhos vazios que deram 13 quadrados. Aqui no finalzinho, né, nós aumentamos aí um total de 4 pontos altos, viramos o trabalho, subimos 3 correntes e aqui aumentamos mais 3 pontos altos. Aqui houve um aumento de quadradinho, então ficamos com 14 quadradinhos, tá, pessoal? Então, ó, começando das correntinhas, eu tenho uma carreira aqui dos pontos altos, a segunda carreira, aqui a terceira carreira e aqui a quarta carreira. Eu vou deixar sempre anotadinho aqui, né, qual que é a carreira que a gente está trabalhando para vocês não se atrapalharem, tá? E a partir de agora aqui, ó, nós já vamos para a quinta carreira. Então, todo o canto aqui, ó, quando a gente finalizar aqui, ó, do lado desta pontinha aqui do trabalho, eu já vou vir e já vou virar o trabalho, e se for quadradinhos vazios, eu vou adiantar, tá? Eu mostro para vocês, mas eu já vou vir sempre com ele adiantado, porque nós vamos daqui para frente mais se atentar aos pontos altos para formar o desenho dos corações e a pontinha aqui, né, que nós vamos aumentar aqui, aí quando chegar a determinada carreira, nós vamos começar a diminuir de novo, tá? Então, é isso que vocês vão ter que prestar mais atenção. E o final aqui sempre, na hora das viras, vão ser 5 correntes, né? Sendo 3 correntes para o ponto alto e 2 correntes para a separação do mesmo. Então, agora aqui nós vamos fazer isso. Vamos fazer as 5 correntinhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Virou aqui. Vamos precisar aqui agora 8 quadrados vazios. Então, 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, total 8 quadrados vazios. Então, tá ficando assim, ó, já tenho 3 quadradinhos. Aqui eu já fiz os 8 quadradinhos, eu posso dizer que eu estou aqui do lado direito do trabalho, ok, ó. Vamos fazer agora, pessoal, 10 pontos altos. Então, eu já tenho um ponto ali. Eu sempre coloco 2 pontos altos dentro do quadradinho e um aqui na base, tá? Então, esta é a separação dos pontos para eu conseguir ter um total de 10 pontos altos. Aqui, ó, eu vou precisar, no caso, né, de 3 quadrados de base para distribuir os 10 pontos altos aí. Então, eu fiquei assim, com os 10 pontos altos. Agora, eu vou precisar de fazer aqui os quadradinhos vazios, né, que são 2 correntes, ponto alto. 2 correntes aqui, o ponto alto. Esse cantinho aqui eu vou fazer a vira já com vocês, ó. Chegando aqui, ó, eu tenho 3 quadrados, faço mais 2 correntes. E no último ponto aqui de base, ó, eu tenho que colocar um ponto alto e aumentar aí mais 3 pontos altos aqui, ó, no mesmo espaço. Temos que fazer aí um total de 4 pontos altos. Aí, para a próxima carreira, são 3 correntes para virar, né? E no mesmo espaço, eu coloco mais 3 pontos altos. Então, esta é a beirada, né, do nosso barrado, que vai ficar para o lado de fora. E aqui é onde nós vamos fazer a costura depois. Então, a gente está aumentando essa ponta. Então, sempre são 4 pontos altos. Agora, aqui para a próxima carreira, eu tenho que fazer aqui um total de 4 quadradinhos. Então, sempre aqui, ó, 2 correntes, no último ponto de base, eu coloco um ponto alto. Fiz aqui os 4 quadrados vazios, ó. E agora, pessoal, nós vamos ter que fazer um total de 16 pontos altos, até este ponto de base. Então, para começar aqui, ó, sempre dentro do quadrado, são 2 pontos altos. E um aqui na base. A partir daqui, vamos preencher todos os pontos de base. Aqui dentro, 2 pontos e aqui um ponto alto, certo? Depois que você preencheu tudo isso aqui, é só completar os quadradinhos de base. Então, aqui, pessoal, nós fizemos os 16 pontos altos, trabalhamos 2, 4, 6, 7 quadrados vazios, tá?
Esta aqui já é a minha 6ª carreira. Para a 7ª carreira, ó, já fiz aquelas 5 correntes aqui do, né, finalzinho para a gente poder virar. Aí, eu virei aqui o trabalho e já fiz mais 6 quadradinhos vazio. A partir daqui, nós vamos ter que fazer mais um quadradinho aqui, né? Praticamente, vamos repetir os quadradinhos de base, ó. Então, a 7ª carreira, eu estou assim. Nós estamos aqui pelo lado direito do trabalho, tá, pessoal? Então, agora vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Nós vamos ficar aqui com 19 pontos altos. Então, a gente vai preencher todos esses pontos de base aqui. E mais um quadradinho aqui na frente, até aqui, ó, para dar os 19 pontos altos. Aí, eu volto pra gente fazer esta ponta aqui, tá? Então, aqui nós fizemos os 19 pontos alto, aqui estamos na carreira de número 7, aqui 1, 2, 3 quadradinhos e precisamos de mais um quadradinho aqui e os 4 pontos alto. Então, aqui a gente faz duas correntes e aqui, ó, no último ponto de base, eu fecho um ponto alto, né, para fechar o quadradinho vazio e dentro aqui do mesmo espaço eu coloco mais 3 pontos altos, para a gente fazer ali a ponta do nosso barrado. São 4 pontos altos para a carreira de número 8, ó, sobe 3 correntes. E no mesmo espaço eu repito mais 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, fiquei com 4 pontos ali no total, faço 2 correntes e aqui eu já começo a fazer meus quadradinhos, ó, o primeiro. Então, aqui eu fiquei com 4 quadradinhos vazios, agora aqui é o próximo quadradinho de base, eu preencho com 2 pontos altos e um ponto aqui de base. Então, a gente tem que ficar com um total de 19 pontos altos aqui. Então, eu já tenho 3, 4, 5, aqui eu vou fazer o 6º ponto. Então, quando tiver 19 pontos altos, eu volto. Fiz aqui os 19 pontos altos. Agora aqui, pessoal, eu preciso fazer 2 correntes e no terceiro ponto de base fazer um quadrado vazio. Então, aqui agora nós vamos fazer tudo de quadradinho vazio e quando chegar lá no final, vocês vão fazer as 5 correntes, vão virar o trabalho e vão continuar fazendo quadradinhos, tá? Porque aqui na 8ª carreira que nós fizemos aqui, ficamos com 2, 4, 6, 8 quadrados vazios. Para a 9ª carreira aqui, ó, já fiz as 5 correntes, virei o trabalho e já fiz aqui um total de 7 quadrados vazios, certo? Agora aqui nós vamos ter que colocar novamente um total aí de 19 pontos alto, tá? Inclusive neste quadradinho aqui à frente de base. Então, vamos lá que aqui nós vamos preencher 2 pontos altos dentro aqui do espaço e um aqui na base. Então, aqui nós vamos colocar 19 pontos altos. Aqui eu já tenho 6 pontos e assim eu vou fazendo, daqui a pouquinho eu volto. Fizemos aqui então os 19 pontos altos. Agora eu faço aqui 2 correntes que já estão prontas, ó, o terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto, 2 correntes e aqui nós vamos fazer os quadradinhos vazios. 2 correntes e ponto alto. Aqui nós vamos ficar com 6 quadrados. Então, ó, o último aqui, ó, 2 correntes e o ponto de base é o último aqui, ó, que nós temos que colocar 4 pontos altos. Então, eu já tenho um ponto aqui. Fiz aqui os 4 pontos altos. Esta é a 9ª carreira que a gente acabou de terminar. Agora, para a 10ª carreira, também, ó, 3 correntes, viro o trabalho. No mesmo espaço aqui, ó, eu coloco mais 3 pontos altos. Coloquei os 3 pontos altos, 2 correntes e vamos fazer aqui 4 quadrados vazios. Então, aqui eu já tenho o primeiro, o segundo. Se eu não mencionar, sempre os quadradinhos são 2 correntes de separação. Então, aqui é o meu último quadradinho, eu preciso de 4 aqui.
O próximo quadrado à frente a gente preenche com 2 pontos alto dentro e um aqui na base. Ó, então ele tá ficando assim, a gente virou, né, pra 10ª carreira já, ó, ele tá ficando assim. Aí depois que eu fiz os 4 pontos alto aqui, eu faço 3 quadrados vazio. Então, ó, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e ponto alto. E aqui 2 correntes, ó, no terceiro ponto de base eu ponho um ponto alto. Agora eu preciso de colocar aqui, contando com este primeiro, 16 pontos altos. Aqui eu já vou fazer o terceiro ponto. Fiz aqui os 16 pontos alto. Agora aqui, gente, nós vamos fazer todos os quadradinhos de base, tá? Sempre 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, nós vamos completar aqui os quadradinhos e depois vocês vão fazer a vira aí com 5 correntes para a gente poder voltar a carreira. Eu terminei, então, a carreira de número 10, colocando os 7 quadradinhos vazios. Aqui eu fiz 5 correntes, já virei o trabalho. Vamos para a carreira de número 11 agora. E depois, pessoal, já fiz aqui mais 2 quadradinhos aqui, tá? Então, a gente fecha aqui o primeiro, né? Aí ficamos com 3 quadradinhos, na verdade, aqui, ó, na carreira de número 11. Agora, eu preciso fazer aqui um total de 10 pontos altos. Então, ó, 2 pontos altos dentro aqui do quadrado e um na base. Até a gente atingir 10 pontos altos. Fiz aqui 10 pontos altos, vou precisar de 2 quadrados vazios. Então, eu faço 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, e aqui, ó, no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Então, aqui, nós vamos já começar outro coração aqui, e aqui a gente tá finalizando. Então, a partir daqui agora, a gente tem que colocar 10 pontos altos, porque a gente tá fazendo aqui, ó, esta carreira aqui, ó, no caso. Então, eu preciso de 10 pontos altos aqui. Eu já estou fazendo o meu terceiro ponto. Fiz aqui os 10 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 quadrados vazios, ó. Então, 2 correntes. Aqui, ó, terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto, 2 correntes, aqui um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Então, aqui eu fiz 3 quadrados vazios. Agora, eu preciso aqui, pessoal, colocar 10 pontos alto. Então, ó, dentro deste quadrado, 2 pontos alto, um aqui na base. Eu completo todos esses pontos de base. Aqui eu coloco 2 pontos alto dentro do quadrado e um na base para a gente ficar com 10. Então, aqui nós terminamos a carreira de número 11 com 10 pontos alto, 4 quadrados vazios. E aqui no finalzinho a gente coloca, né, aqueles 4 pontos alto aí, ó. Então, ele ficou assim. Agora, a gente vai continuar aqui com 3 correntes, vira o trabalho e tem que fazer aí os 3 pontos alto a mais aqui dentro deste primeiro ponto de base. Certo? Daí aqui é a carreira já de número 12, vamos fazer 5 quadrados vazios, ó, o primeiro a gente fecha aqui neste ponto de base e faz aqui total de 5 quadrados, sempre 2 correntes e o ponto alto. Fiz aqui, ó, os 5 quadradinhos, eu vou repetir todos esses 10 pontos de base. Então, aqui eu já tenho um, aqui eu vou fazer o segundo. Fiz aqui meus 10 pontos altos, vou colocar aqui 2 correntes ponto alto para a gente fechar os 3 quadrados vazios que eu preciso aqui. Então, aqui eu já fiz, ó, os 3 quadradinhos, estamos na 12ª carreira. Vamos fazer agora mais 10 pontos altos. Todos aqui, ponto sobre ponto. Depois que eu fiz aqui meus 10 pontos alto, vou fazer 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Eu vou precisar aqui de 7 quadrados vazios. Então, aqui, ó, eu já fiz os 3 quadradinhos. Em cima dos pontos aqui, pessoal, sempre no terceiro ponto de base aqui, eu coloco o ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto
e 2 correntes aqui e coloco o último ponto alto aqui. Mas aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, eu preciso de mais um aqui. Então, agora sim, com 7 quadrados vazios, agora aqui eu tenho que completar 16 pontos altos. Então, ó, dentro aqui do quadradinho, eu coloco 2 pontos altos e um aqui na base. Então, ficamos aqui com 4, eu vou completar todos esses pontos de base e vou preencher este último quadradinho também, com 2 pontos altos dentro dele e um aqui na base. Então, eu vou fazer o meu, eu já volto. Então, aqui nós terminamos a carreira de número 12, olha aqui, com os 16 pontos alto, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu fiz as 5 correntinhas, já virei aqui o trabalho e já fiz aí 2 quadrados vazios, ó. Agora nós estamos na carreira de número 13. Vamos agora completar, pessoal, 19 pontos altos. Contando com este aqui, ó, eu já tenho um, aqui eu vou fazer o segundo, o terceiro, aí nós vamos fazer 19 pontos altos aqui. Inclusive, nós vamos ter que preencher um quadradinho de base aqui, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui. Eu fiz os 19 pontos altos, vou precisar agora de 4 quadradinhos vazios. Então, aqui, ó, nós vamos fazer 2 correntes e o ponto alto para fazer os 4 quadrados. Aqui eu já fiz um. Vou fazer agora aqui 7 pontos altos, sempre 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, aqui 2 dentro do quadrado, um na base. Então, aqui eu fiquei com 7 pontos altos. A gente tá na 13ª carreira, ó, tá ficando assim. Vamos fazer agora um quadrado vazio, 2 correntes, ó, 1, 2 no terceiro ponto de base. Eu faço um quadradinho vazio. Aqui eu completo um total de mais 3 pontos altos, para dizer que é um quadradinho cheio. Faço 2 correntes, fecho aqui, ó, um quadrado vazio. Aqui, pessoal, ó, a gente completa 7 pontos altos, tá? Então, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. Então, ó, vou estender aqui na mesa, tá ficando assim, né? Pelo desenho lá que eu te mostrei, né? Que nós fizemos já este crochê filé direto no pano de prato. Aqui a gente já terminou um coração, aqui é aquela florzinha e aqui já tá quase na metade do coração, que é igual este aqui. Depois que eu fiz os 7 pontos altos, eu vou fazer 4 quadrados vazios, tá? Então, aqui é só fazer as 2 correntes e ponto alto. Então, aqui na carreira de número 13, ficamos com 4 quadrados vazios e aqui na pontinha os 4 pontos altos. Para a carreira de número 14, aqui já vai ser a metade, tá, pessoal? Ó, a gente vai fazer os 3 pontos altos aqui, ó, sobe 3 correntes e já faz mais 3 pontos altos. Aqui já vai ser a metade do trabalho, aí na hora que a gente voltar, a gente já vai voltar diminuindo a ponta aqui do nosso barradinho. Aqui eu vou precisar 2 correntes e ponto alto. Vou fazer aqui 4 quadrados vazios. Então, aqui é o primeiro. Então, aqui, ó, eu fiz os 4 pontos quadradinho, né? Cada um separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, eu tenho 13 pontos altos. Eu fiz 2 pontos altos aqui dentro deste espaço, repeti todos os pontos de base. Aqui eu coloquei mais 2 pontos alto, perdão, e um ponto aqui na base. Então, eu fiquei aqui com 13 pontos alto. Agora, eu vou fazer aqui, ó, um quadrado vazio, 2 correntes e ponto alto. E do lado oposto também, eu tenho que fazer os 13 pontos altos, porque a gente tá fechando aqui a pétala dessa flor. Então, nós vamos repetir os pontos igual deste lado aqui que nós acabamos de fazer. Então, sempre 2 pontos altos dentro do espaço e um na base. Aqui eu já tenho 4. Fiz aqui os 13 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 quadrados vazios.
2 correntes, ponto alto, 2 correntes e ponto alto. E aqui o próximo quadradinho nós vamos preencher 2 pontos altos, um aqui na base. Vamos colocar, pessoal, ponto alto sobre ponto alto aqui até ficarmos com 19 pontos altos aí no total na carreira de número 14, tá? Então, eu vou preencher aqui ó, os meus 19 pontos e já retorno. Então, aqui na 14ª carreira, terminamos com 19 pontos alto e 3 quadrados vazio. Para a 15ª carreira, eu já fiz as 5 correntes, né? 3 é para o ponto alto e 2 correntes é para separar aqui o quadradinho vazio. Então, aqui eu fiz 2 pontos quadradinhos. Agora aqui, pessoal, nós vamos preencher de ponto alto, fazer 2 pontos aqui dentro do quadrado. Aqui nós vamos ficar com 19 pontos alto também, tá? Então, ó, eu começo com 2 pontos alto aqui dentro, um na base, e a partir daqui nós vamos colocando um ponto alto para cada ponto de base até atingirmos aí 19 pontos alto. 19 pontos alto, vou precisar de 4 quadrados vazio, 2 correntes, ponto alto. São 4 quadrados, tá? Aqui eu fiz 3 quadradinhos, o último eu faço aqui, ó, quando é ponto alto de base, sempre no terceiro. A partir daqui, eu completo para ficarmos com 7, eu fiquei aqui com 7 pontos alto, faço 2 correntes, fecho aqui, ó, um quadrado vazio, coloco 2 pontos alto aqui dentro deste quadrado e um na base. Volto aqui com 2 correntes, conto 1, 2 no terceiro ponto de base, coloco um ponto alto e aqui nós vamos ter que ficar também com 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 2, 7 pontos alto pronto. Aqui eu vou fazer um total de 4 quadrados vazio, ó, 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, 2 correntes aqui, ó, ponto alto e 2 correntes aqui ponto alto. E aqui a gente já vai começar a diminuir. Então, ó, eu vou ter que fazer aqui, ó, mais 2 pontos alto dentro do quadrado e um aqui na base. Então, aqui é a 14ª carreira. A partir daqui, nós vamos continuar o trabalho aqui, né, no comprimento, mas aqui a gente vai diminuir a pontinha aqui para ele ficar tipo um triângulo aqui, tá bom? Então, agora, pessoal, nós vamos começar a fazer a diminuição. Então, o que que a gente vai fazer agora? Uma corrente, vira o trabalho, e aqui para descer, nós vamos fazer 4 pontos baixíssimos, tá? Ó, então, ó, eu pego aqui, ó, no primeiro ponto de base, laço o fio e trago aqui, ó, no primeiro ponto, no segundo ponto, no terceiro ponto e no quarto ponto a gente faz um ponto baixíssimo, tá? Então, para agora a gente diminuir a outra lateral do ponto, quando chegar aqui, né, neste canto do lado de fora do barrado, nós vamos ter que fazer os 4 pontos baixíssimos, ó. Aí, eu fiz o ponto baixíssimo aqui no último ponto de base, já subo 3 correntes. Dentro do quadrado, eu coloco 2 pontos altos e um ponto alto aqui na base. Então, ficamos aqui com 4 pontos altos. Preciso de 5 quadrados vazio, então 2 correntes e ponto alto por 5 vezes. Aqui eu fiz 3 quadradinhos, outros 2, ó, eu tenho que fazer em cima desses pontos de base. Então, sempre no terceiro ponto aqui, eu coloco um ponto alto, 2 correntes, e aqui eu coloco o meu último ponto alto aqui. Então, eu fiquei com 5 quadradinhos vazio. Preciso agora de 10 pontos altos. Então, dentro aqui do quadrado, sempre 2 pontos altos na base. Vou repetir todos esses pontos de base e completar aqui dentro também, tá? Fiquei aqui, ó, com os 10 pontos altos. Agora, eu vou precisar aqui 7 quadrados vazios, ó, 2 correntes. Terceiro ponto de base, eu ponho um ponto alto. 2 correntes, aqui eu fecho um ponto alto. Então, eu vou precisar de 7 quadrados. E aqui, pessoal, mais uma vez em cima dos pontos altos de base, sempre no terceiro eu coloco o último ponto alto aqui para fechar o quadradinho. Então, aqui eu fiquei com 7 quadrados vazio.
Agora eu preciso colocar 16 pontos altos. Então, aqui, ó, eu vou fazer o meu segundo ponto alto, o terceiro, e assim vão seguindo, fazendo até atingir 16 pontos altos. Aqui eu fiz os 16 pontos altos, 2 quadrados vazios, tá? Lembrando que aqui no finalzinho, para fechar, sempre na terceira correntinha. Aqui eu já fiz 5 correntes, virei o trabalho, já fechei aí os 2 quadradinhos vazios que eu preciso agora para a carreira de número 17, ó. Então, eu fiquei com 2 quadradinhos vazios. A partir daqui, eu faço mais 2 correntes, conto o terceiro ponto de base aqui e faço o meu terceiro quadrado vazio que eu preciso aqui. Agora, a partir daqui, eu preciso 10 pontos alto. Aqui eu já fiz 3, fiz os 10 pontos alto, 2 correntes, aqui eu faço um quadrado vazio no terceiro ponto de base, 2 correntes e aqui mais um quadrado vazio. Então, ficou assim, a carreira 17, eu posso dizer que eu estou do lado direito, tá, pessoal, do trabalho. Depois que eu fiz os 2 quadradinhos, faço aqui 10 pontos alto. Então, sempre 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base, 10 vezes ponto alto. Utilizei aqui 3 quadradinhos de base para colocar aqui 10 pontos alto. Então, pessoal, aqui, ó, nós terminamos um coração aqui, acabamos de terminar o segundo coração. Aqui a florzinha nós só vamos terminar aqui de colocar os pontos altos aqui, aí ela já fica pronta. E aqui fica faltando mais um coração deste aqui que nós vamos fazer juntos, tá bom? Então, depois dos 10 pontos altos, eu faço 3 quadrados vazios, sempre 2 correntes, ponto alto. Aqui eu vou repetir os 10 pontos altos aqui de base. Fiz aqui os 10 pontos altos, aqui 2 correntes, um ponto alto para cada quadradinho aqui, que foram 4. E aqui, pessoal, eu fechei com um total de 4 pontos altos, né? Depois do ponto de base, 2 dentro do quadrado e um aqui no primeiro ponto de base. E para voltar, não fica diferente, a gente tem que fazer uma corrente, vira o trabalho e vai fazer aqueles 4 pontos baixíssimos. Ó, aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto aqui ponto, certo? Então, aqui, nós vamos subir as 3 correntes e fazer 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Daí, vamos fazer os quadradinhos vazios, sempre 2 correntes, ponto alto. Então, aqui fizemos os 3 quadrados vazios. Faço mais 2 correntes e aqui eu vou contar 1, 2, no terceiro ponto de base eu preciso pôr um ponto alto. Aqui agora sim, são os 4 pontos altos para a gente fechar ali o finalzinho da flor. Assim, ó, igual o lado oposto aqui, ó. E vamos colocar aí 2 correntes, ponto alto. 2 correntes, ponto alto. Vamos ficar aqui com 3 quadrados vazios. Depois dos 3 quadrados vazios aqui, eu preciso 16 pontos altos. Então, dentro do quadradinho, 2 pontos altos, um na base. Aqui eu vou completar todos os pontos. E o último quadradinho aqui também, tá, pessoal? 2 pontos altos dentro e um aqui na base. Depois que eu coloquei aqui os 16 pontos altos, pessoal, eu vou precisar de quadradinhos vazios, né? Até o final. Então, aqui, ó, a gente fez 2 correntes, um ponto alto, em cima desses pontos aqui, ó, 2 correntes e sempre no terceiro ponto de base, não se esqueçam, a gente tem que colocar o ponto alto, tá? Se fizer com uma separação assim, vai dar errado, então sempre conta, 1, 2, no terceiro ponto de base, um ponto alto, tá? Então, assim que eu divido aqui o espaço dos quadradinhos. E aqui até o final, você continua fazendo os quadrados, que tem que dar 7. E aqui, pessoal, sempre na terceira correntinha aqui, você coloca o ponto alto para fechar, tá bom? Então, esta é a carreira de número 18. Eu posso dizer que eu estou do lado
avesso aqui do trabalho, tá? Que a gente tá indo pro final. Então, agora nós vamos fazer a vira para ir para a carreira de número 19 e vamos repetir todos esses quadradinhos de base. Então, para começar, as 3 correntinhas aqui, que faz a vez de um ponto alto, e mais 2 correntes para fazer o espaço do quadradinho. Então, aqui a gente vai repetir os 7 quadrados aqui, cada um separado por 2 correntes. E os 7 quadradinhos vazios, conforme eu orientei para vocês. Agora, a gente tem que fazer aqui um total de 19 pontos altos, tá? Então, a gente vai preencher todos os pontos de base e o último quadradinho aqui, 2 pontos altos dentro dele e um aqui na base. E, pessoal, ó, na carreira 19 ainda a gente tá. Eu fiz aqui os 19 pontos altos, preenchendo aqui, ó, este quadradinho de base com 2 pontos altos dentro dele e um na base. Aqui eu fiz 6 quadrados vazio e aqui 4 pontos altos, tá? Então, agora a gente vai para a carreira de número 20, que aí a gente vira o trabalho, né? Lembrando que sempre quando a gente vira o trabalho e vai para o final assim, ó, a gente tá do lado avesso da peça. Aqui, faz uma corrente e dentro aqui de cada ponto de base, faz um ponto, ó, baixíssimo, tá? Ó, eu fiz isso aqui, ó. Depois da correntinha, eu introduzi a agulha, lacei lá, busquei o fio, desculpa, e puxei aqui, ó, por 4 vezes, ó, a laçadinha. Aí, no quarto ponto de base, eu faço 3 correntes e mais 2 pontos altos dentro aqui do quadrado e um na base. Então, assim, nós fizemos a vira do nosso trabalho. Vou precisar aqui de 4 quadrados vazio, sempre 2 correntes e ponto alto. Fiz os 4 quadradinhos vazio aqui. Vou fazer, ó, a partir daqui, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. Aqui eu já tenho 4 pontos. Eu preciso um total de 19 pontos alto aqui. Então, eu vou fazer 19 pontos alto, depois 8 quadrados vazio. Eu já fiz aqui, ó, 5 pontos alto, vou completar o restante, depois já vou fazer 8 quadrados vazio e volto para mostrar. Só então, na carreira de número 20, nós fizemos 19 pontos alto e ficamos com 8 quadradinhos vazios. Então, nós encerramos aqui a carreira de número 20. Agora, a carreira de número 21, façam as 5 correntes, vira o trabalho. E aqui nós vamos repetir 7 quadradinhos vazios apenas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a partir daqui nós vamos fazer ponto alto dentro deste quadrado de base. Aqui dentro eu ponho 2 pontos alto, um aqui na base. E aqui nós vamos ter que ficar com um total de 19 pontos alto aqui. Carreira aqui de número 21, ó, fizemos os 19 pontos alto. Aqui, ó, ficaram 3 pontos de base sem fazer, eu fiz 2 correntes e coloquei um ponto alto aqui no terceiro ponto de base, fechando um quadrado. Então, contando com esse, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadradinhos aqui, vazio. E aqui, ó, o próximo eu preenchi 2 pontos altos dentro do quadrado de base e um aqui, ponto alto neste ponto de base. Aí, pessoal, eu fiz uma corrente, virei o trabalho, fiz aqueles 4 pontos baixíssimo. Aqui eu já dei uma adiantada, porque eu já mostrei aí em outras carreiras. Depois que eu fiz aqui os 4 pontos baixíssimo, eu subi 3 correntes, fiz 2 pontos altos aqui dentro e um na base. A partir daqui nós vamos continuar, porque eu quero fazer com vocês aqui um motivo inteiro e o início, né, aqui a divisão, para vocês começarem o outro motivo desse aqui, tá? Então, eu quero deixar bem explicadinho aí, para depois vocês seguirem fazendo aí sozinhos, olhando aqui a explicação do primeiro motivo. Então, continuando aqui, vamos fazer
Depois dos 4 pontos altos, vamos fazer 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E chegando aqui, ó, quando tem os pontos altos de base, 2 correntes, sempre no terceiro ponto de base, eu faço, assim, um ponto alto para fechar o quadrado vazio. Vamos trabalhar agora 16 pontos altos. Aqui eu já tenho meu segundo, meu terceiro ponto, assim eu vou fazendo até eu atingir 16 pontos altos. E o restante nós vamos fazer 7 quadrados vazios. Então, eu volto com tudo isso já pronto, tá bom? Então, aqui, pessoal, na carreira de número 22, trabalhamos aqui, ó, 16 pontos altos. Depois eu fiquei aqui com mais 7 quadrados vazios. Para a carreira de número 23, ó, eu já fiz aquelas 5 correntes, 3 correntes são o ponto alto e 2 correntes é o espaço do quadradinho. Então, eu fiz ele aqui. Aqui eu tenho 7 quadrados, eu repeti os 7 quadradinhos e eu preciso de mais um quadrado. Então, eu faço 2 correntes e no terceiro ponto de base aqui, ó, eu ponho um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 8 quadradinhos vazio e eu vou precisar colocar 10 pontos altos. Então, aqui, ó, eu já vou fazer o meu segundo ponto, meu terceiro ponto alto, até ficarmos com 10 no total. Fiz aqui meus 10 pontos alto, 2 correntes. Aqui, ó, no terceiro ponto de base, eu faço um quadradinho vazio, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 4 quadrados, tá? Que nós vamos precisar aqui. E o último quadradinho de base, coloquem 2 pontos altos dentro dele e um aqui na base, ó. Então, esta é a carreira de número 23 que nós terminamos agora do lado direito, tá? Porque nós estamos voltando aqui, ó, pra ponta, né, do barradinho. E quando a gente vira o trabalho assim, né, que a gente vai voltar, este lado aqui é o avesso do nosso trabalho. Então, assim ficou até a carreira de número 23. Agora, nós vamos para a carreira de número 24, para fazer a vira aqui, ó, uma corrente, vira o trabalho, e em cada ponto baixo aqui, ó, vocês vão laçar a linha na agulha e fazer um ponto baixíssimo. Tá, ó, só passar aqui a agulha. Tem hora que perde o foco aqui, mas aqui, ó, já estou no terceiro ponto e aqui é o quarto ponto. Só introduz a agulha, laça lá o fio, ó, e passa por dentro aqui do ponto, tá? E faz aqui, ó, 3 correntes, 2 pontos altos dentro deste quadradinho, os 2 pontos altos e um aqui na base. Então, agora a gente faz 2 correntes, ponto alto. E vamos fazer, pessoal, aqui um total de 14 quadrados agora, tá? Porque a gente já encerrou aqui um motivo inteiro aqui dos coraçõezinhos, né? Agora a gente vai fazer a divisão aqui para poder a gente começar a partir daqui de novo, ó, para fazer o outro desenho assim, igual esse que nós acabamos de fazer. Então, aqui, ó, vamos chegar aqui nos pontos de base para a gente dividir os quadrados. Então, eu fiquei com 3 aqui, 2 correntes, ó, sempre o terceiro ponto de base coloca um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto e aqui também, ó, mais um ponto alto. Daí, é só completar aqui os quadradinhos, fazer a vira, que aí eu volto para a gente poder continuar, tá? Mas a próxima carreira, que vai ser a de número 25, nós vamos ter que fazer aqui 13 quadrados vazio e o último aqui, que, né, na vira, vai ser 4 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui os 14 quadradinhos, vou fazer a vira e vou trabalhar 13 quadrados vazio voltando aí na peça, tá? E eu mostro para vocês. Aqui, pessoal, ó, esta carreira de baixo aqui é a de número 24, né, que nós ficamos com 14 quadradinhos vazios. Cheguei aqui, ó, aqui nós estamos do lado avesso.
Cheguei aqui, fiz as 5 correntes, virei o trabalho, aqui no cantinho, ó, virei o trabalho e fiz 13 quadradinhos vazio, tá? Essa já é a carreira de número 25, ó, a ponta tá pra cá, né? Terminamos aqui, é o lado direito da peça. E aqui os 4 pontos altos. Para a próxima carreira, que será a de número 26, a gente vai fazer aqui os 4 pontos altos. Primeiro vamos fazer aqui, ó, uma corrente. Aqui a gente vai fazer os 4 pontos baixíssimos, tá? Aqui o primeiro ponto baixíssimo, o segundo, o terceiro e o quarto aqui ponto baixíssimo, tá? Então, a gente fez a vira, vamos começar aqui a carreira de número 26, né? Vamos fazer aqui 4 pontos altos e 12 quadradinhos vazio. Então, vamos lá. Sobe aqui as 3 correntes, mais 2 pontos altos dentro deste espaço e um aqui na base. 2 correntes, e assim a gente vai fazer 12 quadrados vazio, tá? 12 quadradinhos vazio. Então, eu já volto aí com eles prontos. Aqui, pessoal, na carreira de número 26, eu fiz os 4 pontos alto e fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12 quadrados vazio. Então, aqui, ó, nesta carreira, ela é a divisão de um motivo para o outro, né? Para a gente começar este outro desenho aqui por completo aqui do lado oposto aqui, tá, pessoal? Então, ó, quando você chegar nesta carreira aqui, que é a divisão, né, que tem os 4 pontos altos e 12 quadradinhos vazio, nós vamos começar daqui de baixo de novo, ó, desses quadradinhos, certo? Então, aqui agora, para a gente continuar, né, nós vamos repetir, ó, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadrados vazios. E os 4 pontos altos, né, que nós vamos fazer bem aqui no último ponto de base. Então, a partir aqui, né, eu continuando a contar as carreiras aqui, ela vai dar uma carreira de número 27. Mas aí, da partir daqui em diante, nós vamos começar a copiar igualzinho aqui embaixo, ó. Tudo o que eu expliquei aí no início do vídeo, né? Se você ficar com dúvida, não conseguir olhar aqui, acompanhar aqui, né? Olhando já o seu motivo pronto, você volta ao vídeo de novo, que bem aqui no comecinho, tudo que eu fiz aqui, ó, no desenho todo do trabalho, nós vamos começar aqui de novo, tá? Então, ó, para ajudar vocês, eu vou fazer, ó, esta carreira aqui, ó. Vamos falar que ela é a carreira de número 1, número 2 e número 3. Então, eu vou fazer mais essas 3 carreiras, né, para não ficar com a dúvida depois, para vocês acompanhar na sua própria peça, tá? Do mesmo lado aqui, ó, que eu tô, ó, né? Por exemplo, aqui eu terminei, fiz 5 correntinhas, aqui até tinha começado a fazer os quadradinhos. Então, pessoal, depois que você virou a peça, né, pro lado que você vai trabalhar, você pega e já vai começar a acompanhar aqui embaixo. Opa, então eu vou começar, então eu tenho que fazer os 13 quadradinhos vazios. Então, eu vou fazer aqui, ó, os 13 quadradinhos vazios separados por 2 correntes. Então, aqui, ó, começando aqui novamente o nosso motivo, eu fiz aqui, ó, os 13 quadradinhos vazios, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. E os 4 pontos altos aqui no finalzinho, igual eu ensinei para vocês lá no início do vídeo. Agora, para a gente fazer aqui, ó, a próxima carreira, que também, ó, são quadradinhos vazios, a gente primeiro sobe aqui as 3 correntinhas, ó, 1, 2, 3, vira o trabalho. E no mesmo espaço aqui, ó, vamos colocar mais 3 pontos altos para fazer os 4 pontos aí do cantinho, né? E aqui nós vamos fazer 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, repetindo aqui todos os pontos de base, né? Então, nós vamos ficar com 14, né? Porque a gente aumentou esse aqui. Então, se eu tenho 13 aqui embaixo, aqui em cima eu vou ficar com 14.
Então, aqui, pessoal, ó, esta carreira aqui, né? A partir daqui, vamos chamar ela como terceira carreira, tá? Que ela é repetição desta aqui, ó. Então, aqui nós ficamos com 14 quadradinhos vazio, aqui também 14 quadradinhos vazio, né? Terminei aqui de fechar meu quadradinho, subi as 5 correntinhas, 3 correntes é o ponto alto e 2 correntes é a separação aí do quadradinho vazio. Aí, eu virei o trabalho, tá? Então, esta carreira aqui, ó, que eu fiz um total de 8 quadrados, ela já vai ser esta carreira aqui, ó, tá? Então, vocês primeiro, uma dica, tá? Para vocês não se atrapalharem, é você virar a peça. Você terminou lá de fazer a carreira, quando você for visualizar o ponto da próxima carreira, você já deixa ela viradinha, tá? Para você não se confundir. Então, aqui, ó, a mesma quantidade, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, aqui nós vamos colocar um total de 3, 6, 9, 10 pontos alto aqui, ó, em 3 quadrados de base, ó, certo? E aqui, ó, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem que fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos aqui, vazio, né? Até em cima deste ponto aqui. E lá no último ponto de base, vocês têm que fazer igual aqui, ó. Um total de 4 pontos altos. Então, eu vou fazer este com vocês. Vou ali ajudar a fazer a vira. E depois, pessoal, vocês vão seguindo, tá? Esse primeiro exemplo nos demais desenhos aí do trabalho. Então, aqui, ó, nós vamos fazer os 10 pontos altos, sempre dois pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, vão dar 10 pontos aqui. Fiz os 10 pontos altos, ó. Agora, eu vou fazer 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, 2 correntes, e aqui, ó, no último ponto de base, eu faço um total, né, de 4 pontos alto aqui, ó. Então, eu já fiz um ponto, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, eu sei que a partir daqui, eu tenho que subir 3 correntes, virar o trabalho e já fazer mais 3 pontos alto aqui, ó, no mesmo ponto de base aqui. No caso aqui, o primeiro, né, da base anterior aqui. Ó, então, ele tá começando a crescer, tá vendo, ó? Igual aqui, ó. Se você contar, porque vamos supor que essa divisão seria esta carreira aqui, tá? Só que como é acabamento, né, no início, no final também nós vamos fazer assim. Então, se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, ó, você já tá aqui na quarta carreira desse segundo motivo. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ó. Então, nós vamos ter que repetir esta carreira aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, 3, 6, 9, 12, 15, vamos fazer 16 pontos alto aqui, ó, quando chegar nessa fase aqui. Então, pessoal, nós vamos fazer aqui um total de 4 quadradinhos, tá? Eu vou mostrar ali para vocês. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, o próximo quadradinho eu tenho que fazer os pontos altos, né, para ficarmos com 16. Então, ó, eu já fiz 2 quadrados, aqui eu vou pro terceiro, aqui o quarto quadradinho, sempre 2 correntes de separação. E aqui, pessoal, dentro deste quadrado, nós vamos fazer 2 pontos altos e um aqui na base. E completar todos os pontos aqui restantes e preencher também o último quadradinho ali de base. Então, aqui, pessoal, eu fiz os 4 quadradinhos vazios, 16 pontos altos e aqui os quadrados vazios, né? Igual aqui, ó, que eles ficam vazados, eu fiquei com 2, 4, 6, 7. Nesta carreira, a mesma coisa, ó, 2, 4, 6, 7, ó. Então, a gente já tá, ó, já começando a formar o desenho, perdão, é esta carreira de baixo aqui, ó, 2, 4, 6, 7. Então, ó, eu já tenho essas 2 carreiras prontas aqui, já iniciando aqui. A próxima carreira vai ser esta aqui, você vai fazer a vira,
Aí, você vai acompanhando aqui, ó, depois que você virou o trabalho, você vai acompanhar aqui, ó, a quantidade de pontos, alto, depois de quadradinho aqui na ponta, a questão da colocação dos pontos alto, tá? Então, é repetição, pessoal, daqui, ó, depois que eu fiz aqui, ó, esta divisão aqui do trabalho, o restante aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, é tudo repetição que nós vamos fazer, tá? Daqui, vamos repetir aqui, daí quando for a próxima carreira, vocês vão fazer esse entremeio aqui também, e assim vão seguindo fazendo, tá? Pessoal, eu espero que não tenha ficado dúvida, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, certo? Eu vou continuar fazendo os meus motivos aqui, e para finalizar, eu volto para a gente fazer este acabamento aqui do lado oposto do nosso barrado, tá bom? Então, pessoal, aqui eu terminei de fazer os meus motivos aqui no crochê filé. Então, aqui eu ensinei essa primeira parte para vocês, fizemos a divisão e começamos aqui o próximo motivo. A partir daqui, então, com as orientações que eu passei no bloco anterior, vocês seguiram fazendo aqui os corações e a florzinha, aqui a separação, dá um total de 5 espaçozinhos aqui, né? 5 carreiras só de quadradinho vazio, e assim eu fui fazendo. O meu trabalho aqui, pessoal, deram 4 motivos, ok? E aqui para finalizar, olha, mesma situação ó, aqui do início, eu vou colocar assim de ladinho, ó, para vocês compararem, ó. Então, aqui nós fizemos, né, as 2 carreiras aqui de quadradinho vazio, igual no início aqui. Então, ficou faltando aqui fazer as carreiras de ponto alto. Então, nós terminamos aqui, ó, a penúltima carreira aqui, com os 13 quadrados vazio, igual aqui, e no finalzinho aqui, os 4 pontos altos. Agora, para a gente finalizar, nós vamos preencher aqui tudo de ponto alto nesses quadradinhos de base. Então, agora aqui, ó, nós vamos... Aqui eu já tô com o trabalho virado para voltar, né, pro lado avesso. Então, aqui, pessoal, ó, nós vamos fazer aqui, ó, antes de virar, deixa eu só fechar esse ponto aqui, e nós vamos fazer uma correntinha, né? Se não quiser também, se conseguir passar direto, pode também. E assim, nós vamos fazer aqui, ó, 4 pontos baixíssimos. Introduz a agulha lá no ponto, laça o fio, ó, e passa por dentro da argolinha que fica aí dentro da agulha, tá? Deixa eu ampliar aqui. Ó, então, aqui você passa a agulha assim, ó, dentro do ponto, puxa e volta ela pra fechar aqui a argolinha, ó. Então, nós fizemos 4 pontos baixíssimos, igual a gente foi fazendo, né? Quando a gente desceu aqui esses pontos lá, quando eu estava ensinando para vocês. Agora, aqui, gente, é só levantar as 3 correntes e dentro do quadrado você vai fazer 2 pontos altos. Aqui é para fechar o trabalho, ó, no ponto de base, um ponto alto. E aqui nós vamos fazendo, ó, dentro do quadradinho, 2 pontos altos e um aqui na base. Então, a gente vai seguir fazendo assim até o final. 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui neste ponto de base, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, daqui a pouquinho eu volto pra gente fazer as considerações finais. Então, tá ficando assim, ó. Pra gente finalizar o nosso barrado. Então, aqui eu trabalhei pontos altos dentro do quadrado e um na base. Pessoal, aqui a gente tem que ficar igual lá o início, com 40 pontos altos, tá? Então, aqui, ó, dentro do quadradinho aqui, eu coloquei 2 pontos altos e agora, ó, no terceiro aqui, ponto correntinha, né? Daqui do quadradinho, eu faço mais um ponto alto aqui, ó. Tá? Então,
Aqui eu faço uma corrente e aqui eu posso cortar o meu fio porque eu já terminei, ó. Então, o final aqui, ó, ficou igual o início, ó. E se você já gostou da aula que eu trouxe para vocês hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da sua inscrição, ative o sininho para você poder receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube e lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!